Então, boa tarde, Adri. Boa tarde, Tati. Boa tarde, pra gente é boa tarde. Não sei que hora que você vai assistir, mas a gente está aqui de tarde, né? Então, por isso a gente fala boa tarde. Bom, estivemos um pouquinho sumido da telinha, mas é porque eu estive enrolada. Será que eu conto isso ou não conto? Depois tu corta. É a coisa que faz parte do show, né? Acontece, tá tudo certo. Depois tu corta a vergonheira e a gente vai mostrar pra vocês só o que tá ok, tá? Bom, então estamos aqui de novo, vocês já conhecem, né? Para quem não conhece, meu nome é Tatiane. Eu sou a Adriana. E a gente traz conteúdos do nosso ponto de vista, né, Adri? Exato. Sempre do nosso ponto de vista, sempre respeitando o ponto de vista de todos os outros, mas também respeitando o nosso. Então a gente tenta contribuir com os conteúdos que a gente traz aqui. Para quem contribuir, que bom, a gente fica muito feliz. E se não contribuir, tá tudo certo, passa adiante, procura outro vídeo e tá tudo beleza, assim segue-se a vida, né? E que tem tudo a ver com o assunto que a gente vai estar tratando hoje, que a gente vai estar trazendo aqui hoje, que é o xamanismo. O que é o xamanismo na visão Suadre? É bem amplo. É bem amplo, mas de uma maneira mais simplificada. É estar bem conectada com todo que rodeia a gente, né? Com todo vivo, com as energias, né? Tá conectada com os elementos de natureza. Tem perspectiva que a gente não está dissociado do que é a natureza, do que é a vida. A gente está dentro dessa vida, né? E passa pela busca de estar de maneira harmônica, fazendo uma troca, tendo aprendizado, né? Tendo um crescimento espiritual, um crescimento no sentido de se entender, se integrar e olhar próximos passos a partir dessa integração, de que cada um universo, claro, mas é um universo que está contido num todo que é bem maior, né? Sinérgico. Isso, fazendo parte do grande universo. Exatamente. Muito bem, aqui no Espaço 7 Raios a gente trabalha na linha xamânica, né? A gente tem rodas xamânicas estelares aqui, que visa o quê? Visa a gente olhar exatamente isso que a Adri acabou de dizer. Se entender, se integrar. Vou começar do princípio primeiro, né? Pra gente ir pegando uma linha de raciocínio. Xamanismo. Xamanismo é uma palavra que foi criada por antropólogos, não foi um espírito ancestral que veio e disse assim, olha, isso que vocês estão fazendo aqui no planeta Terra se chama xamanismo. Não, foi criado por antropólogos e isso vamos dizer assim, significava nessa visão cultura, as pessoas que através de canto, se expressavam através de canto, de dança, de rituais com enteógenos e rezas e toda uma busca de conexão espiritual, de cura física, energética, espiritual, trazida pela linha xamã. Xamã é um guia espiritual dentro das culturas em geral que olham para esse viés, né? Então o xamã, ele é um representante, ele é um interlocutor, é alguém que recebe mensagens e passa mensagens, o que a gente teria hoje dentro do espiritismo como médium, né? Claro que não tem nada a ver uma coisa com a outra, que eu estou só dando um parâmetro para a gente entender o que seria um xamã, mas ele tem uma liderança dentro da comunidade, é um líder espiritual, quer dizer que ele entende profundamente o que é o espiritual, o que é que o povo ancestral viveu, passou de boca ao ouvido, não existe dentro dessa cultura, dentro dessa linha de pensamento e vivência, não existe livros que xamãs antigos escreveram e deixaram. Não, sempre foi uma cultura de boca a ouvido, passado de pai para filho, de filho para neto e assim por diante. E foi dentro desse telefone sem fio, muitas coisas vão se perdendo, né? Visto que a gente mesmo hoje escolhe muito diferente do que nossos avós, por exemplo. Exato. Né? Também tem o contexto do tempo que a gente vive, que é um tempo diferente, né? Um contexto Também diferente para cada geração. As realidades vão se apresentando de formas diferentes, né? Só que um xamã sempre vai trazer
essa cultura trazida pelos ancestrais, pela sua linhagem ancestral, mas também é muito o que ele tem de contato com o extrafísico. E aí vai assim, eu sou uma pessoa que eu não acredito em reencarnações, eu não acredito em espíritos, né? Então esse vídeo não é para você. Né? Vamos respeitar que não é para você. Então você já sai desse vídeo, procura um outro texto, ou uma pessoa que esteja passando outro contexto do xamanismo, porque o xamanismo vai trazer muito isso. A base do xamanismo, o que a gente traz nessa visão, é literalmente espíritos da natureza, essa comunicação com espíritos da natureza, esse contato com os espíritos da natureza, mas também com espíritos de humanos que já viveram, povo ancestral que já viveu, né? Seres que viviam de uma forma, imagina como eram outras épocas em que não existia tecnologia, que não existia todo esse crescimento. Os recursos todos que a gente tem hoje, né? Crescimento de recursos. O recurso era natural e você tinha que lidar com aquilo, era a tua realidade. Então você vivia olhando para aquilo. Você não ficava olhando para uma tela, você olhava para o céu. Você observava as estrelas. Hoje em dia, quantos de nós tiram um tempinho para olhar para o céu, tentar entender, sem ir estudar em livros, sem ir estudar em coisas que já existem, essa facilidade para a gente pegar o que alguém já estudou, alguém já fez o movimento e a gente vai ali copia e cola no nosso cérebro, como sendo absolutamente verdade tudo aquilo. Então não existia isso. Então, os povos originários, os povos antigos, nossos ancestrais, e eu digo nossos porque penso eu em reencarnação, penso que isso seja verídico e hoje em dia já está muito mais comprovado que as pessoas gostam de comprovação científica. Então, ok, reencarnação ok, checklist. E aí, a gente, olhando desse viés, dessa ótica, né, você tinha essa conexão de olhar para a natureza e entender, eles faziam essa conexão de entender por que o vento vinha de um local, por que existia a noite, por que existia o dia, por que chovia, por que o sol aparecia, o que isso acontecia com as plantas, a planta que gosta mais de sol, a planta que gosta menos de sol. Isso tudo era muito mais real e palpável na época dos ancestrais. O xamanismo que hoje a gente olha é um prisma do xamanismo verdadeiro. Quando eu falo, e as pessoas que me conhecem sabem que eu falo muito de xamanismo ancestral, é até um termo muito errado e equívoco. Por quê? Porque o xamanismo é ancestral. Só que hoje em dia tem tanta coisa que a gente vê que é tão raso, que é tão assim, você acha que você fez uma caminhada xamânica de um fim de semana ou de um mês e você é o xamã. Diluído, né? Toda aquela sabedoria ancestral, tudo que foi passado pela oralidade, como você colocou no começo, por si só, uma fala oral já vai se diluindo, né? Isso. Vai ter o sentido, né? Isso. Fica. E é muito mais profundo, é você sentir. A primeira coisa que uma pessoa que está tentando entender o xamanismo, tentando entender essa abordagem da fala espiritual, da fala sensitiva da energia, dos espíritos da natureza em si, como funciona, essa pessoa deveria tapar os olhos, literalmente vendar os olhos e tentar viver como um cego, sem ver com os olhos físicos e se ater às sensações, né? A audição desenvolve mais, o paladar desenvolve mais, a tua forma de direção desenvolve mais. Então ela poderia desenvolver uma sensibilidade maior para poder entender o que isso a gente vem trazendo aqui. Então quando a gente traz a abordagem xamanismo, é importante que se fale que não se pode ir para o 8 nem para o 80. Né? A gente não está criticando aqui a ciência, mas também a gente não dá 100% de crédito à ciência. Eu penso que é um tripé mesmo, né? A ciência, a filosofia e a religião, a fé. Quando você tem esse tripé, que literalmente são 3 pernas iguais, não uma maior que a outra, porque senão a coisa capenga e cai.
Então eu não posso ter só a fé, porque senão eu vou aprender de uma caminhada mais dolorida. Se eu tiver só ciência, eu também vou ter uma caminhada mais longa e dolorida. E se eu tiver só filosofia, cara, só filosofar, e não chega a lugar nenhum. Porque o filósofo, um bom filósofo, ele não tem um resultado, uma resposta exata. Ele tem uma pergunta em cima daquela resposta dentro da pergunta, porque não é resposta, é pergunta em cima de pergunta, e vai se aprofundando, e aonde que chega? A mais pergunta. Então é muito profundo. Então quando a gente junta essas três questões, a gente tem uma probabilidade maior de encontrar um local confortável para a gente. O meu local confortável talvez não seja o da Adri. O teu local confortável, Adri, talvez não seja o meu. Qual é o local certo? Talvez o seu local confortável não seja o nosso. E qual é o local certo? Existe um local que é certo para todos? Não. O da Adri tá certo para ela, o meu tá certo para mim, o seu tá certo para você. Então, por que a gente não assume esse nosso local que é confortável e correto para a gente neste momento, que não quer dizer que amanhã vai continuar sendo confortável, pode ser que amanhã já esteja desconfortável para mim, eu quero sair desse local e ir para outro. Ai, mas daí vai ficar feio, porque eu dizia que esse local é correto para mim, é certo para mim. E aí é onde a gente vai trabalhar dentro do xamanismo isso. A gente vai entender dentro da linha xamânica nossos potenciais, entender que tudo é ciclo, tudo é cíclico. Existe a noite, existe o dia, existe a chuva, existe momentos de secura. O rio flui, se você barra esse rio, represa essa água, o que acontece com toda a estrutura que vem depois do que era o rio, né? E o que acontece com a estrutura antes dessa barragem aqui, o que começa a fazer? Dentro do olhar xamânico, a gente procura entender esses fluxos da natureza, entender que a árvore torta é perfeita sendo a árvore torta. Ela tem a sua utilidade de ser aquilo que ela é, né? A gente aprende a se aprofundar nessas questões da natureza, mas não ficar só olhando para isso como um filósofo e trazer isso para a nossa vida. Né? A Adri participa também da nossa roda xamânica aqui. A gente fala a historinha da árvore torta, né, Adri? Você lembra? Olha, Tati. Faz tempo. Não faz tempo. Agora bate vontade muito boa. Faz um tempo. A gente fala geralmente no primeiro movimento de roda, né, que é muito o você olhar para as tuas partes internas. E o que é isso? São os animais do teu totem, né? Cada linha que você vai olhar dentro do xamanismo tem pessoas que trabalham de forma diferente. O primeiro contato que eu tive com o xamanismo, o mestre xamânico, ele passava pra gente 9 animais dentro de um totem. O totem é um animalzinho em cima do outro que representa você. Você é isso aqui, né? Então a gente acessa essas personas, essas figuras que representam a gente, e aí a gente começa a se entender através daquele prisma, daquele olhar, daquela força do animal e da fraqueza do animal, o que um interage com o outro. Existem outros que fazem um totem de 4 animais, né, representando norte, sul, leste e oeste. A gente aqui trabalha 5 animais, representando norte, sul, leste, oeste e o centro, que é o nosso eixo, que é a nossa essência, porque quem sou eu? Quem é você, Adri? Tem muitas respostas, tem muitos vocês, tem muitas situações. Mas passar assim pela jornada de encontrar cada uma dessas pessoas traz sentido. Porque a gente acaba se reconhecendo em cada etapa daquela, né? Um animal de força, né? Um animal de sombra, para mim foi assim muito, né? Um totem, um animal de totem, o meu é bem pequenininho, foi enorme em todo mundo, algo que não... O maestro era uma formiguinha? É um ratinho, é bem pequenininho. Um rato, ó, tem gente que tem até preconceito, né? É um ratinho. Ele tem sua importância. Tem a sua importância, tem seu valor. Gostoso assim passar por esse autoconhecer, porque
Quem sou eu? Você perguntou. É uma resposta muito difícil de responder, mesmo quando a gente está na busca, está olhando, está numa introspecção, está se entendendo, está buscando passar desafio, ainda assim é complexo. Né? Imagina sem olhar. Aí não tem nem um vislumbre de para onde ir, né? Nem sei onde estou, nem por que estou, nem quem sou, nem para onde vou. Só estou indo, levado. É uma coisa que é isso que eu falo sobre o 880, né? Que às vezes a pessoa diz assim, só fluo, mas quem é você para você entender que você só flui? Você é o rio? Ou será que você é a árvore? A árvore não pode fluir. A árvore tem raízes, ela tem um processo dela. O rio tem outro processo. Então, para algumas pessoas, o fluir vai ser show de bola. É a sua constituição, é o seu fluxo energético de quem você é. Você é uma essência. Você não é este corpo, né, que você habita. Você habita isso aqui, você utiliza o cérebro, as sinapses vão acontecendo, você utiliza todo o organismo para se manter no planeta Terra, que a gente fala que Gaia é o espírito que juntou toda essa matéria aqui, formou o planeta, nos deu uma morada, nos rega com todas as coisas que a gente precisa e até o que a gente talvez nem esteja precisando no momento, tem abundância. E aí quando a gente olha para um planeta tão magnífico como esse aqui, com tantos recursos, com tantas qualidades, e a gente percebe que existe tanta desigualdade, tantas coisas que não são acessadas por um todo. Será que é responsabilidade de Gaia? Será que é responsabilidade de um só? Será que é responsabilidade só de político? É só da classe média? É só da classe baixa? Ou será que é uma responsabilidade da essência que habita esse corpo? Exatamente, exatamente. No processo, a gente falou antes de encarnação, reencarnação. Então a gente pressupõe que há uma caminhada, Isso. que ela é contínua. Isso. Então eu imagino que cabe a cada um de nós, né? A cada essência que habita esse corpinho que está aqui agora, continuar nesse processo de caminhada. E cada um de nós está num momento diferente do processo de caminhada. Por isso que o confortável de um não é igual ao confortável de outro, né? Se trabalha para estar dentro de, poxa, aqui eu consegui superar alguns desafios, entendi já a potencialidade, desenvolvi, mas não para por aqui. Continue desenvolvendo outras coisas, né? Se desafie. A gente até estava tendo uma conversa em off aqui que era se desafiar, o que você já está confortável, você já faz de olho fechado, né? Você já consegue, você já desenvolveu isso em você. Mas coisas que você ainda se sente desconfortável, eu até tenho vontade, mas não faz muito o meu estilo, se colocar à prova. Não quer dizer que você vai ficar 100% o tempo todo fincado nisso, sofrendo com isso. Uma coisa que eu tenho repetido e tenho tentado me policiar é em falar que eu tenho que fazer, eu preciso. Não, eu escolho. É diferente, a partir do momento que você consegue colocar a fala, tua postura começa a mudar. E é desafiador mudar essa fala e essa postura, gente. Olha, já faz meses tentando. E de vez em quando, mas eu preciso fazer tal coisa. E aí não é o fluir. Minha tentativa é não voltar ao estado anterior, que é o estado de conforto, que é o estado que não era confortável antes, que também foi galgado. Isso. Né? A beleza disso, de que a gente consegue... O xamanismo é isso. O xamanismo não tem nada do que as pessoas talvez comumente pensem, que você precisa estar no meio de uma floresta, com uma fogueira acesa e cantando músicas indígenas, rezos. Não é só sobre isso. Isso é maravilhoso, a gente está em contato com a natureza, a gente deveria estar o tempo todo. Não 100% do dia, 24 horas, vou ficar em contato com a natureza, mas sabe o que é você respirar o ar que você está respirando o tempo todo e você entender que esse ar é comum, é para todos. Todos que estão vivos neste planeta respiram o mesmo ar, não é um pouco de ar aqui é meu e agora pega esse aqui que é teu e quando te faltar se vira. Não!
A gente respira o mesmo ar. Este ar tem energia. A forma como você respira é o quantum energético que entra em você. Se você não tem uma boa respiração, logo você vai ficar cansado energeticamente, vai diminuir a tua energia e você fica cansado. Então, às vezes você está cansado e você acha que é por várias coisas que você está olhando, é simplesmente pela tua respiração. O xamanismo fala sobre isso. O xamanismo fala sobre os elementos, né? Sobre o fogo. O que é o fogo? O fogo é o movimento, o fogo é o calor, o fogo é algo que não se tem um controle, um domínio sobre ele, ele vai, ele alastra. Então você precisa equilibrar ele, porque senão você é uma pessoa agressiva. Todos temos essa constituição de elementos, né, gente? Isso você lembra, né, Adi? Isso eu lembro. Não atrás, mas eu lembro. A gente tem esses 5 elementos na gente, né? É a busca do equilíbrio, né? Bom, você passou pelo caminho dentro da roda do primeiro movimento ali, né? O que é estar no mês fogo e você ter desequilibrado no fogo? Como é que você se sente? Não só eu, como pessoal em volta todo, né? Todo mundo é impactado pelo todo fogo. Todo mundo sente a consequência do processo de conhecer, de equilibrar, né? De estar ali dentro do que está saudável, né? Isso. O ar, a mesma coisa. Todos os elementos, né? E você, dentro do xamanismo, quando a gente fala xamã, líder espiritual, as coisas que a gente fala, elas são muito mais profundas do que a gente fala. É muito mais sobre o sentir e entender sentimentalmente, emocionalmente, energeticamente do que o expressar. É muito mais sobre, não é para você explicar aquilo, mas é para você entender o teu processo. Você entender que o teu processo é único, a tua caminhada é única, as tuas qualidades são suas qualidades. Pode ter 1 bilhão de gente na Terra, mas essas qualidades são inerentes a você. Você desenvolveu durante teu processo reencarnatório, né? E assim, como a gente estava falando o planeta tem tantas coisas, tantos recursos e bom, se você está no planeta, você está no chão, né? Tem terra, não tem terra? Bom, existem sementes e existe água. A luz, né? O sol irradia para todos igual, a lua também aparece para todos igual. Então você consegue fazer um movimento de cavar um buraquinho na terra e colocar uma sementinha, regar e cuidar da terra. Bom, a partir desse momento você já tem um começo de gerenciar sua própria alimentação, sua própria segurança. Isso é para todos. Então, quando a gente fala de desigualdade, disso e daquilo, a gente está falando de humano. O que o humano quer. Tem humano que não quer trabalhar. Tem humano que não quer fazer um esforço pessoal seu e acha que o problema está todo fora. E o xamanismo hoje, ele vem para mostrar que você é responsável por você. Não é hoje que ele faz isso, ele faz sempre. Mas o meu intuito de trazer a roda xamânica, né, dentro dessas visões, é mostrar que você é responsável pelo seu sim e pelo seu não. Você tem direito ao seu sim e ao seu não. Que é, ao mesmo tempo, você se dá conta aterrador, porque, poxa, se eu não posso responsabilizar o outro, se o outro não é responsável logo, preciso lançar o olhar sobre mim. Me conhecer, entender os meus defeitos, entender dificuldades, né, reconhecer fortalezas. Mas, por outro lado, é magnífico, porque está na tua mão você olhar aquele todo composto por sombra, composto por luz, composto por pontos a desenvolver, a melhorar, mas também por pontos já desenvolvidos. Então você consegue ali fazer uma alquimia dentro do que você já tem e é assim empolgante você saber que você não é estanque. Hoje eu tenho, né, para mim é desafiador tal ponto. Não precisa ser eternamente assim. Hoje é assim, eu estou numa faixa em que ainda tenho dificuldade para isso. Mas posso aos pouquinhos chegar até o ponto onde, poxa, já não é mais um desconforto, já não é mais um desafio. E quer dizer que ao final disso ficou 100%? Acabou? Não. Começa uma outra coisa, um outro aspecto. Somos seres eternos, então logo
continuaremos nosso progresso, e progresso significa mudança, e mudança quer dizer contínuo sair daquilo que a gente está, né? E é muito interessante que uma pessoa vitimista, ela não consegue ter essa perspectiva que a Adri falou, mas é empolgante, ela vai dizer, que saco. Poxa, não, mas eu já achei quem é o culpado, e não sou eu, porque a pessoa que se coloca na condição de vítima, ela não acredita que ela tem a capacidade, que ela consegue. Então, para ela, é mais confortável sangrar o outro do que se olhar para o seu próprio sangue escorrendo. Não que ela não esteja sangrando, ela está. Mas enquanto eu olho para o outro, eu esqueço da minha dor. Enquanto eu estou focado nas atitudes do outro, eu não olho para as minhas atitudes e assim, é mais fácil eu enviar reiki para o planeta, né? Gente, assim, pensamento meu, né? Enviar reiki para o planeta, vamos curar o planeta. Cura você, a sua. Eu podia falar fuça, mas eu falo a sua alma, a sua essência. É porque eu sou impactante na minha fala e eu sei disso. Mas em alguns momentos o meu fogo ele está em desequilíbrio e aí eu solto labaredas. E nesse sentido de você querer curar o planeta, bom, se você quer ser útil para o planeta como ele é útil para você, respeite a natureza. Respeite o ecossistema. Agora, enviar reiki para o planeta, não envie reiki para você. E envie reiki para outras pessoas se elas quiserem e tiverem a fim de receber. Senão você está fazendo o papel de jogar água num guarda-chuva aberto que não vai entrar água nenhuma. E eu não estou falando aqui só sobre reikianos, né? Estou falando isso numa fala dentro do xamanismo, porque mesmo dentro do xamanismo existe rituais, existe canções, existe rezos, existe um movimento de banhos, de plantas de poder, que não se tem como você abrir a boca da pessoa, enfiar ela dentro da boca e deixar ela no processo dela. Ela precisa estar no sim. Exatamente. Não quero. Na responsabilidade que a Adri acabou de dizer. Assumir uma responsabilidade. Pessoas que têm o padrão de não assumir essas responsabilidades dificilmente vão querer olhar para isso. Sim, até porque é doloroso, né? Não é simples quando a gente... Né, é muito bonito, a gente se vê muito bonito, mas quando começa a se olhar, você começa a perceber que não, que tem uma série de pontos ali, que são pontos, né, de crise, de dificuldade e tudo mais. É desconfortável? Claro que sim, mas também, por outro lado, te dá a autonomia, tu tem poder mesmo sobre as coisas. Poxa, te li, né? Sei que você tá aí, sei que eu preciso fazer, não que seja simples de fazer, mas pelo menos se tem uma consciência de que há passos a fazer, do que eu estou olhando, começa a ficar um pouco mais... há uma caminhada, começa a dar um passinho pelo menos para conseguir resolver. Né? Te dar autonomia já é uma grande coisa, né? E é isso que o xamanismo ele traz pra gente, caminhada dentro do xamanismo, guiada por uma pessoa que tenha esse viés xamânico, né? O viés de um xamã. O caminho de um xamã, ele pode vir através de ancestralidade, né? De um pai ter passado para o filho, do filho passar para o seu filho que virou neto, né? E assim por diante, vir dessa forma. Pode se dar através de uma parte espiritual que te dá uma outorga em cima disso, ou pode ser através da dor. Você, na tua dor, começa a procurar desenvolver, a conhecer, a criar um contato maior com tudo isso, acessa os canais. Gente, todas as informações que a gente traz no planeta Terra, seja eu, seja Einstein, seja quem for, já existe. Está numa malha planetária. Só que alguns acessam essa informação e outros não. Então não é uma novidade no universo. Não é assim, nossa, descobriu o Brasil, que maravilha, continuamos refém e colônia até hoje. Não é sobre isso. Né? É sobre que está aberto para todos, mas quem quer levantar a mão e pegar? É essa autonomia que te dá uma responsabilidade e que o xamanismo vem trazer para a gente. Você enfrenta o teu caminho,
Você entende a tua constituição e você escolhe o que você quer continuar sendo, que faz sentido, aquilo que não faz muito sentido e você quer ir transformando, e sabendo que você é um ser que não está só neste momento. Porque quando a gente fala de animais de poder, a gente fala do animal de poder mesmo, que trabalha o teu ego, ele mostra o teu ego, quem é você, tuas potencialidades. O animal negro, que trabalha o quê? Como que você lida com a sombra dos outros e com a tua própria sombra, né? É o animal dourado, o animal alado, o totem que organiza todo esse processo, o animal alado que está ali com você no momento que você nasceu, o animal dourado que é da ancestralidade, quer dizer, que está com você desde a tua primeira encarnação, às vezes, é uma força, é uma energia representada na forma de um animal, que tem aquela força. Por quê? Porque os povos ancestrais, de novo, olhavam para a natureza, entendiam aquilo tudo, olhavam para o céu, entendiam o movimento, olhavam para os animais, entendiam o movimento, e aí olha como a onça age. E aí diziam, nossa, Adri, você em certas ocasiões age como a onça, você tem a força da onça. É toda uma coisa tão mais profunda que não tem como a gente catalogar 100% o que é o xamanismo, ou o que está certo, o que está errado, mas assim, o que faz sentido para você? Porque se faz sentido para você, se aprofunde nisso. Se não faz sentido para você, nem joga pedra, segue teu caminho, vai buscar o que faz sentido, né? É sobre isso. E as plantas de poder dentro do xamanismo estão muito para trazer esse viés para quem quer. Quando você fala planta de poder, quer dizer que a planta tem um poder. A Adri tem um poder dela, a Tati tem um poder dela, você tem um poder seu, a goiabeira tem um poder dela, que é da goiaba, né? O que mais, Adri? A bananeira tem um poder dela, é diferente da goiabeira, ela dá banana. A forma dela é diferente. Mas qual é a árvore melhor? Cada uma é cada uma. São únicas, né? Únicas. E as plantas de poder, quando a gente fala disso, é que ela te traz um poder. Ela tem um poder dela, mas ela compartilha com você o poder dela. E através deste poder que ela compartilha, você encontra o seu poder. Você encontra o caminho que você está fazendo, você enxerga melhor, você consegue entender o que está acontecendo, onde que talvez você esteja equivocado e fazer escolhas melhores através dessa ótica mais ampliada ou talvez mais profunda. Cada planta de poder tem um poder diferente, umas vão te levar para o interior, outras vão te levar para o além, outras vão te colocar fora do negócio, umas vão trabalhar a tua mente, outras vão trabalhar seu coração. Né? A gente já falou sobre algumas coisas aqui, a gente falou sobre a ayahuasca, a gente trouxe esse conteúdo, sobre o rapé muito palidamente, não ache que isso é profundo, é muito pálido, rapé é muito mais do que, muito mais, seria preciso muito mais tempo para poder falar sobre o rapé. Existe o achuma, que é uma coisa que eu estou me aprofundando ainda muito nessa outra planta de poder, que é outra coisa. Existem os cogumelos que as pessoas falam que é psicodélicos. Não, tudo isso é enteógeno, te expande a consciência. Mas, gente, sinceramente, na sociedade em que vivemos hoje, aonde tudo é movimentado pelo poder, pelo dinheiro, e não vamos ser hipócritas dizer que não é bem assim. É bem assim. Né? A gente sabe que sempre existiu o poder, né? Quem está acima manda em quem está abaixo, quem está abaixo obedece quem está acima, esse tipo de coisa. Mas quem tem poder faz e acontece e responde diferente de quem está embaixo. A gente vê isso claramente todos os dias. Você que está no YouTube está escrachado. Todos os dias. A punição por alguém que rouba e está aqui é diferente da punição de quem rouba e está aqui. Então, por aí a gente já entende que todas as coisas que nos são apresentadas hoje têm 2 pesos e 2 medidas. Sinceramente, você acha que alguém vai querer estudar profundamente ou investir para que as pessoas estudem profundamente esses enteógenos, para trazer uma qualidade de consciência, para que você saia da caixinha, né, do quadradinho que você está hoje ali inserido, que é muito confortável
para a gente estar nessas caixinhas, mas que a gente não consegue enxergar além, e não consegue enxergar nada além, né? E talvez começar a raciocinar sobre o que está acontecendo, isso é prejudicial para quem está no comando. Então isso não é investido. É mais fácil eu dizer que isso é alucinógeno, vamos proibir, né? Ainda bem que ainda estamos com a liberação dentro de cerimônias religiosas. Nossa, a gente ainda tem que agradecer por isso. Mas a partir do momento que se começa a se ter lucro ou visar lucro em cima disso, virar comércio, como está virando, daqui a pouco isso também vai ser barrado. E isso nos beneficia ou nos prejudica? Nossa, imagina como nos prejudica. A gente falou um pouquinho antes da questão dos recursos que cá estão, que todos usufruímos em igualdade. O ar, por exemplo, né? A respiração. Muitas vezes, um saber respirar acaba me ajudando de uma tal maneira que eu não vou precisar ficar tomando medicação, por exemplo. Eu tenho uma crise de ansiedade. Não chega nem até crise. Primeiro que você já está se conhecendo, já está começando a se entender. Já se antecipa antes que aconteça. Né? Respiro corretamente, de algo gratuito, né? Está disponível para todo mundo. E ainda assim, a maioria de nós acaba não conhecendo, né? E aí quando a gente começa a partir para as outras, né, plantas que são plantas medicinais, plantas que trazem inúmeros benefícios, de uma maneira assim mais integrada, a gente começa a mexer numa estrutura que está estabelecida. No vespeiro. Exatamente. Pensa numa indústria de fazer inúmeras medicações, inúmeros produtos. Quando que pode ser mais simples? Né? Quanto dinheiro envolvido? Quanto, né? Cifras. E aí a gente olhando, é convidado sempre a olhar para fora. Olhar para fora, ao que tem, ao que eu preciso do que tem para eu conseguir. Mas assim, e um olhar para si mesmo, né? Será que eu preciso? O que eu preciso realmente? Eu me conheço ao ponto suficiente para não chegar num ponto crítico? Né? Já me conheço, já sei o que fazer para não chegar nesse ponto crítico. Se cada um for trilhando uma caminhada nesse sentido, né, as coisas vão ficando não mais simples, mas resolvidas com mais leveza, com mais equilibradas, né? Integradas. Né? Mas o quanto de esforço, de recursos é investido em ensinar, porque a maioria de nós, nosso cérebro já é programado para isso, né? Olha para aquilo, vai para aquilo, fica naquilo. Quantos de nós somos ensinados a entender esse processo que a Adri está falando, a entender sobre todos esses recursos, incluindo a respiração, é uma coisa que deveria ser, sinceramente, ensinado em escolas, né? Sobre a respiração, fazer exercícios, ter tempo para treinar a prática de olhar para a sua própria respiração, porque isso vai te trazer uma qualidade de vida. A gente só está dando um exemplo pálido aqui. Quando a gente entra para terapias integrativas, a gente vai muito mais profundo dentro disso, que muitas coisas seriam evitadas, tanto fisicamente, quanto emocionalmente, quanto várias entes, né, dentro da nossa vida, mas que por um motivo que não é tão oculto assim, não são investidos nesse sentido. E o xamanismo, ele te traz esse chamado. Ele diz assim, olha, vem cá, vamos simplificar a vida? Vamos ver que é legal viver bem, entendendo, respeitando, né? Porque este ponto de vista aqui é sagrado, mas este ponto de vista também é sagrado. Este ponto de vista que está atrás da telinha também é sagrado. Então, como viver em uma grande comunidade de vários pontos de vista sagrados, onde um não choque com o outro? Simplesmente isso, eu vivo o meu ponto de vista sagrado, você vive o seu ponto de vista sagrado, a Adri vive o dela. E é o que? É o não julgar. Que tá certo ou errado é simplesmente eu me ater ao meu. Só que hoje em dia existem leis, existe toda uma sociedade, existe toda uma questão burocrática em cima dessa cadeia alimentar toda que existe, né?
Quando eu digo cadeia alimentar, eu estou falando de todas as áreas, né? Não só do alimento. Né, para que todos possamos entender, a gente está falando aqui de um movimento de que existe aqueles que mandam, os que obedecem, os que estão mais embaixo obedecem os outros e assim por diante. Dentro disso não há um interesse de que a gente olhe para a natureza e entenda, e que a gente vive num mundo consumista e totalmente contrário ao xamanismo. Você que se interessa por xamanismo, que olha para isso, que está tentando entender essa integração da gente com a natureza, entenda a tua responsabilidade no quanto você gera de lixo, no quanto você consome, no sentido de eu compro um monte de coisa que eu não utilizo e que vai ficar ali entulhado, que vai pro lixo. E o que acontece no bio, na vida? Você vê que não é um negócio que está tão longe da nossa realidade. Não. Né? A gente não fala de xamanismo como algo assim transcendente, longe. Está aí no dia a dia. Né? Se reflete no todo que a gente faz, mas nas pequenas coisinhas. Exatamente isso. E o tempo todo chamando atenção pra gente. Todas as vezes em que eu digo sim querendo dizer não, eu me agrido, eu vou ficar ruim, eu vou desequilibrar. Todas as vezes que eu digo não querendo dizer sim, o mesmo processo acontece. O que acontece na natureza quando você usurpa ela, enche ela de coisas ruins? Ela não desequilibra e aí a natureza não vem e faz uma questão natural, que a gente fala, nossa, foi uma tragédia natural, né? Mas será que é natural mesmo? Tem alguma coisa que está instigando isso a acontecer? Mesma coisa na gente. Então, o macro e o micro funcionam da mesma forma dentro da visão xamânica. Só que para mim entender isso, eu preciso observar. E para observar, eu tenho que falar menos, olhar mais, ouvir mais. Uma boca só, falar menos. 2 ouvidos, ouvir mais. 2 olhinhos, observar mais. E um grande cérebro para raciocinar. Não aceitar tudo como verdade e não achar que tudo é mentira. É o questionar. Sabe aquele tripé que eu falei antes? A filosofia entra nisso. Questionar, não aceitar tudo como sendo, né? Vou entrar mais adiante em questões que são polêmicas, Adri. Adoro isso. Prepara, que agora vai perder. Questões muito sérias, que são essas datas comemorativas, que estão vinculadas única e exclusivamente, eu vou falar a verdade sobre a minha ideia e pensamento filosófico, vinculadas à máquina financeira, ao comércio, que todos os anos se inventa uma data nova com um viés de trazer alguma questão mais profunda e que a gente olha, observa e vê que não faz mudança nenhuma na questão, mas que rende dinheiro. Enfim, no futuro falaremos sobre isso, porque não foge do xamanismo, mas assim, observar, entender, respeitar é um exercício diário, em que a gente precisa olhar para o hoje, né? Hoje, quando eu arrumei o meu pratinho para almoçar ali, né? Eu coloquei o que eu sentia necessidade de comer, o que eu estava com vontade de comer, eu coloquei em excesso e aquela sobrinha eu joguei fora, porque eu tô pagando. Olha o senso comum. Porque o senso comum é esse. Tô pagando. Faço e pronto. Trabalhei por isso, paguei, faço e pronto. O xamanismo te chama a atenção nisso. A tua responsabilidade sobre se você faz o que você quer realmente. Lembra que você é um ser eterno. Lembra que este corpo aqui ele morre. Ele tem um prazo, né? E você vai para algum lugar. E você continua existindo. E um dia você pode querer voltar para cá. O lixo que você deixa aqui, você volta para o mesmo lixo. As condições que você viveu antes não serão as mesmas. Não tem garantia. Você não construiu um império, desencarnou e depois você deixou para a próxima encarnação você vinha aproveitar o teu império. O xamanismo fala sobre isso em outra linguagem. Uma linguagem mais voltada para a natureza. Mas é sobre essa profundidade
que a gente fala dentro do xamanismo e que a gente traz a visão e a ótica dentro da cultura xamânica, dentro de ser um xamã, um líder espiritual, quer dizer que tem uma propriedade de liderar as pessoas numa consciência, guiar não o corpo físico, mas guiar aquela essência, para que ela não se perca nessas questões que são diárias, cotidianas, mas que podem levar a gente para uma grande tristeza. Sim. E que a gente não sabe se a tristeza vai ser longa, curta, média, porque cada um lida de uma forma. A gente é bombardeado, convidado diariamente a se embrenhar, né? Essas cortinas de fumaça, né? Perder de perspectiva. Por exemplo, ali que a Tati deu da comida. Poxa, tem todo um processo de produção, né? Tem todo um investimento de recursos. Eu falo da parte física mesmo, assim. Combustível, né? Que não é um bem renovável. Lá que implantou a quantidade de água até chegar na mesa da gente, assim. Parece pequeno, mas se a gente for colocar em perspectiva, não é pequeno. Não. Parece pequeno quando eu estou falando só de mim, mas pensa todos, né? Pensa assim, só na sua rua. Isso. Depois da sua rua, você pensa no seu bairro. Depois do seu bairro, você pensa na sua cidade. Depois da cidade, você pensa no estado. Do estado, você imagina então o país. Do país, você passa para um sistema de países, América do Sul, América Central, América do Norte, Ásia, Europa. Depois você pensa no planeta. Aí você consegue ter uma perspectiva. E depois você volta, vai diminuindo, até chegar em você de novo. Aí a gente entende a engrenagem, a gente entende a nossa responsabilidade, que não é ficar dizendo, minha rua está esburacada, poxa, eu pago o meu IPTU, IPVA, essas coisas, todas essas coisas que se paga, e o prefeito não faz nada, como se o prefeito fosse sair da casa dele ou não tivesse 1 bilhão de ruas para cuidar, né? Mas se você está integrado numa responsabilidade, você vai ali, vai cuidar da sua calçada, não vai dizer que é a responsabilidade do outro, você não vai se custar a fazer algumas coisas, e você vai entender que se você está pagando para que alguém faça isso, também é sua responsabilidade ir lá bater na porta do seu funcionário, que sim, é o prefeito, é o vereador, é toda essa cadeia que acha que está em cima, eles estão abaixo, mas a gente acreditou que é o contrário. O xamanismo te traz a luz nesse sentido, de você entender esse movimento, que não tem alguém acima e alguém abaixo, tem um fluxo, uma engrenagem, mas sim, hoje a gente como eleitor e contribuinte, né, financiador de todas essas coisas, a gente está na condição de cobrar do funcionário. Mas quanto a gente faz isso? A gente não faz. Então veja que xamanismo é política, xamanismo é saúde, xamanismo é espiritualidade, xamanismo é toda a engrenagem que está no nosso planeta para que a gente subsista, para que a gente exista, se manifeste e viva aqui. Então, acho que hoje a gente já se estendeu bastante, trouxe um monte de pincelada. A gente vai continuar falando sobre esse assunto. Eu acho muito importante a gente trazer os viés, né? Dentro de uma coisa, dentro de outra coisa, que converge tudo para o xamanismo. A visão xamânica dentro disso. E aí, nos próximos vídeos, a gente vai continuar falando sobre isso, mas por enquanto, a gente convida para reflexão, né, Adri? Exatamente. Vamos refletir o quanto a gente está dizendo sim, querendo dizer não. E o quanto isso nos prejudica. O quanto às vezes eu digo, não, mas eu queria. Mas aquela crença, aquelas coisas me fazem dizer não. Mas eu queria. E isso me prejudica. Quantas coisas eu tenho jogado fora? Quantas coisas eu faço porque me sinto obrigada a fazer, porque todos fazem. Então eu sou obrigada a fazer para não ser mal visto. Vamos refletir sobre tudo isso até o próximo vídeo. E gratidão pelo tempo, né? Porque o tempo é uma grande dádiva. O seu tempo é importante, meu tempo é importante, o tempo da Adri é importante. E quando a gente consegue fazer uma troca assim, e a gente é assistido com tanto carinho do outro lado, e a gente consegue fazer, né, Adri, esse movimento das pessoas se questionarem, o simples questionar, você sai de dentro de uma caixa.
Então eu já fico super feliz se você questionar as suas atitudes, a sua vida e o seu papel na sociedade, olhando de um prisma xamânico. Qual é o seu papel? Quem é você? O que você veio fazer aqui? Você veio para ser que formato de ser para contribuir nesse grande todo mesmo, em tudo. É uma sementinha que fica, né, Tati? Vamos esperar germinar e até a próxima. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal se você gosta desse conteúdo, se você gostou. Comenta lá pra gente se você tem alguma dúvida, alguma questão que você gostaria, né, que a gente estivesse trazendo, se aprofundando. Comenta aí o que você pensa sobre isso que a gente falou aqui hoje. Eu acho importante a gente ter essa conexão de diálogo, né, eu quero saber o que você está pensando, eu quero entender, eu gosto muito de troca, né? E assim fica mais rico o nosso conteúdo, fica mais rico para os próximos conteúdos. É tão rica a troca, né? Cada um tem tantas singularidades, é tão único, né? Que essa troca faz uma ponte, né? A gente consegue ampliar o horizonte à medida que troca, Isso. avançar. Né? Isso. Tati, gratidão a quem chegou até aqui, né? Gratidão por ter nos assistido, pela troca, pelo momento. Isso aí, gratidão e até a próxima.